Vamos lá, começando mais uma aula, um vídeo aula, que são resumos das aulas que a gente dá para o primeiro período de Direito da Faculdade Central do Recife, 2023.1, turma 2023.1, disciplina de Ciências Sociais aplicadas ao Direito, certo? E o tema que a gente vai falar nessa aula hoje é, bem, bastante popular, assim, pelo menos em termos de discussão nas ruas, em termos de entendimento popular, em termos de imaginário coletivo e crenças pessoais acerca de características culturais e sociais distintas. E também de muito sofrimento, porque entre assuntos como discriminação e conflito, a gente hoje vai falar sobre raça e etnia, tá certo? Bom, evidentemente, quando a gente está falando sobre o tema de raça, é, existe, como a gente acabou de dizer, uma concepção acerca do senso comum, certo? O que vem a ser raça pelo senso comum, ou mesmo a utilização dessa palavra para designar determinadas situações distintas, né? A palavra raça ela é usada desde sinônimo de bravura, de valor, não é? A gente percebe isso sendo usado muito na linguagem de torcidas de futebol e, claro, sendo o esporte uma espécie de substituto da guerra, uma espécie de substituto cultural da guerra, e sobre isso ler é, os textos sobre o tema da civilização de Norbert Elias, tá certo? Desde o uso, desde essa acepção da palavra até uma coisa bem vinculada a uma visão biologicista de raça, essa palavra é bastante utilizada. Raça para designar classe social, grupo não desejado. Por exemplo, quando se fala essa raça de estudantes de direito, e se me permitem a brincadeira aí, né, os estudantes de direito, né, mas usa-se muito nessa acepção para se designar um grupo não desejado, né, um grupo, aquela raça de membros de partido, aquela raça de pobres, etc. Bom, enfim, a própria ideia de raça como povo, não é? Também foi bastante uma das acepções possíveis da palavra. Você vê lá quando Hitler falava sobre extermínio, Hitler naquele discurso absolutamente absurdo falava sobre extermínio da raça judaica. A frase ou o uso da palavra, como ele coloca no contexto, denota uma ideia de raça como sinônimo de povo. E que o próprio Joaquim Nabuco, de alguma forma, acabou utilizando em minha formação falando da raça ocidental. É essa palavra que ele usa, tá certo? A raça também utilizado como linhagem familiar, não é? Você tem uma família aristocrática que se entende como uma raça diferenciada da própria sociedade. E, bom, aí o uso da palavra é colocado em contextos diversos, com significados diversos. Agora, o que vem a ser raça de fato é uma discussão também bastante profunda no campo científico, não é verdade? Porque você há uma visão biologicista, certo? Que você pode dizer que está relacionada mais a uma ideia de características físicas, e uma pesquisa rápida você encontra uma ideia de que raça, uma pesquisa rápida que a gente faz no Google, você encontra uma ideia de que a raça significa um conceito que obedece a parâmetros para categorizar diferentes populações de uma espécie biológica de acordo com características genéticas ou fenótipas, certo? Essa é uma visão que está presente no plano da biologia e ela não é tão diferente de como era dito na própria ciência da biologia e das ciências médicas no passado. Tá? A única diferença é que até meados dos anos 20, dos anos 30, era muito comum uma ideia de predição, de você tentar predizer comportamento de determinados indivíduos de uma raça em decorrência de sua
da cor da pele, dessas características fenótipas, certo? E daí muitas ideias preconceituosas se arraigaram no plano da ciência, né? É sempre bom a gente ter em mente que o consenso científico ele muda bastante. E no caso das ciências biológicas, das ciências médicas, você pode destacar alguns nomes aí, como Cesare Lombroso, na Itália, né? Tem uma teoria criminológica que tentava associar a tendência ao crime a características físicas, e aí a ideia de que os negros teriam uma maior propensão à atividade criminosa. Não obstante, você tem aqui no Brasil o próprio Nina Rodrigues, não é, que trabalha muito essa ideia, trabalhou, né, muito essa ideia de que o problema do Brasil era a miscigenação, né, o fato da mistura com os negros, e aí a própria tendência brasileira à depressão, a comportamento pouco adaptado ao trabalho, e aí o motivo do Brasil ser um país subdesenvolvido, tá certo? Essa concepção, felizmente, né, ela foi deixada de lado, certo? Ou já foi refutado, já não é mais um paradigma nas ciências. E as ciências humanas, ali já nos anos 30, a gente mais na frente vai dizer, quando chega o Gilberto Freire, inclusive a gente já discutiu tudo isso aqui nas aulas sobre o pensamento social brasileiro, né? Eles tendem a trabalhar com uma ideia da construção social histórica. Como assim? Se por um lado você tem um dado estatístico que trata a questão dos negros, a questão de raça, a questão das hierarquias de raça, os dados estatísticos revelam, por exemplo, você tem maioria de mulatos e negros na população carcerária, você tem uma maioria de mulatos e negros nos piores índices de educação, nos piores índices de emprego, entre outros aspectos. A ideia de que isso tem alguma coisa relacionada especificamente a características biológicas, fenótipas, ela é deixada de lado, porque, por exemplo, as ciências humanas vão fazer uma análise histórica do problema, histórica e social, de dizer, por exemplo, olha, os negros chegaram no Brasil numa situação de cativos, não é verdade? Eles vieram para cá escravizados e a escravidão das populações negras não começa nesse momento. Você tem todo um histórico de atividade escravagista no continente africano, então um sofrimento muito, muito, muito mais prolongado do que as pessoas pensam, certo? E a alforria deles não é uma coisa imediata, né? Houve várias políticas promovidas pelo Império Brasileiro, mas que terminam não sendo suficientes no sentido de que, após a última canetada, como se diz, da Princesa Isabel, né, posterior à Lei Áurea, após a Lei Áurea, né, e que ela vem logo depois da lei do ventre livre, da lei sexagenária, da lei do fim do tráfico de negros, e todas essas políticas permitiram a substituição da mão de obra no Brasil e o fim da escravidão. Os negros eles terminam não sendo inseridos de maneira correta na sociedade de classes, na sociedade competitiva. Isso de alguma forma já está lá dito no Joaquim Nabuco, né, como uma espécie de profecia. E também está dito confirmado posteriormente nos estudos de Florestan Fernandes, de que não houve essa inserção correta dos negros na sociedade competitiva, na sociedade livre de classes, de uma forma que o resultado é óbvio, né? Eles se aglomeram nas periferias, nos estados, nos espaços sociais que tem pouca mediação do Estado no que concerne a possibilidade de promover lazer, cultura, educação, segurança. A população negra torna-se mais exposta ao crime. Muitos aspectos são o próprio estigma, né? A questão de serem a lembrança da escravidão, a lembrança da, aspas, corrupção do Brasil, não é? O surgimento de todo um imaginário que cria uma carga negativa contra os negros. Então todas essas coisas colaboram para esse quadro atual de coisas, certo? Por outro lado, um outro aspecto em relação à diferença da maneira como as ciências humanas abordam a questão da raça é enfatizar bastante a questão da etnia, certo? Aqui a gente entende raça, certo? Também como características físicas, não se pode negar isso, mas igualmente colaborando com os aspectos culturais que permitem a construção de uma identidade, o reconhecimento de uma determinada população, de um determinado segmento racial, numa cultura, tá certo? Então é você falar, por exemplo,
de uma cultura negra, de uma cultura indígena, pelas quais essas populações elas se reconhecem, tá certo? Então aqui uma diferença da maneira como as ciências humanas abordam a questão de raça em comparação às ciências biológicas. E claro, hoje mesmo as ciências biológicas, as ciências métricas não tratam mais essa coisa de tentar predizer comportamento com base na raça. Isso é uma coisa que ficou no passado. Mas ainda assim, a abordagem das ciências humanas, elas têm esse aspecto um pouco mais amplo, tá? Como a gente estava falando de etnia, como a gente estava falando de cultura, então um primeiro aspecto que a gente pode abordar aqui, da maneira como as ciências humanas tratam a questão da raça, é a gente pensar a questão da identidade, tá certo? E é bom a gente gravar isso aqui. Identidade está relacionado a uma visão ou um sentimento de reconhecimento e pertença a uma determinada cultura, certo? De um determinado povo, e que permite a esse mesmo povo se diferenciar dos demais, tá? Só que a identidade está relacionada a reconhecimento e pertença a uma determinada cultura, tá? O exemplo que a gente abordou em sala de aula, e para nós pernambucanos é bastante fácil falar disso, é a ideia da pernambucanidade. São aqueles aspectos culturais que quanto mais a gente vivencia, mais a gente se sente, mais nos sentimos pernambucanos. Por exemplo, a gente dizer macaxeira com charque, frevo, baião, forró, comida junina, nossas expressões populares, os times de futebol daqui, do nosso estado, os 3 principais no caso, né? E quanto mais a gente vivencia essa cultura pernambucana, mais nos sentimos como se pertencêssemos a esse espaço, nos sentimos mais pernambucanos, e isso é identidade. E também nos permite nos diferenciar, por exemplo, da cultura carioca, da cultura do Rio Grande do Sul, da cultura baiana, paulista e assim por diante. Tá? Eles também têm seus próprios aspectos que eles podem se apegar e dizer, olha, isso aqui é nosso e somente nosso, e a nossa diferença para os outros é essa. A ideia de diferença tá muito implícita aqui, a ideia de alteridade. De fazer seu próprio entendimento também em relação à diferença que você tem com os outros, mas primeiro a ideia de reconhecimento a esta cultura, tá? Então isso aqui é identidade. Então quando a gente está falando de raça, a questão de identidade conta. A identidade de raça, que tipo de aspectos a gente pode dizer que fazem parte de uma identidade africana, afro-brasileira, de uma identidade indígena, certas práticas culturais, o imaginário. Gilberto Freire fala bastante que aqui em Pernambuco essa cultura, o apego que o pernambucano, a visão de sobrenatural do pernambucano é muito influenciada pela maneira como os indígenas colocavam em sua cultura. E o principal livro sobre isso é o Assombrações do Recife Velho. Ele faz essa conexão e fala bastante desses aspectos do próprio Casagrande Senzala, tá certo? E aí no caso da cultura indígena, as danças, a candomblé, a ubanda, comidas como feijoada, acarajé, tanta coisa da própria cultura africana que acabou fazendo parte da formação social brasileira, certo? Então, aqui a gente fala da ideia da importância da ideia, não só da ideia de etnia, mas também da ideia da identidade de raça, e que aborda esse aspecto cultural, tá certo? E é bom a gente enfatizar outra coisa. Identidade nas ciências humanas ela é entendida de uma maneira diferente de como era na filosofia, porque essa palavra, esse conceito, ele surge na filosofia. O reconhecimento, ou seja, a identidade na filosofia, estava relacionada a aspectos metafísicos. Era quando Platão, por exemplo, dizia que havia uma forma eterna de humanidade pela qual o homem, de alguma forma, participa dela e reconhece a si mesmo nela, se diferenciando de outras espécies. Mas essa ideia de forma, ela é conhecida ou relembrada, a ideia de anamnesis, não é? Da lembrança de que conhecer é relembrar algo já conhecido, é essa forma eterna conhecida pela qual há a identidade, tá? Identidade em ciências humanas está relacionada a aspectos culturais, portanto eles não são metafísicos, mas muitas vezes são fluidos, certo? A ideia de identidade é bastante fluida e mutável. Então, dito isso,
a gente pode partir para um novo aspecto, que a discussão nas ciências humanas acerca da ideia de raça, ela tem alguns paradigmas históricos, tá certo? E a gente, boa parte do que a gente está discutindo aqui nessa aula, a gente de alguma forma já falou na aula de pensamento social brasileiro, tá certo? Por exemplo, o romantismo, né? O romantismo foi o primeiro movimento de intelectuais brasileiros que discutiu a questão de raça, né, de alguma forma, pelo fato de que eles buscaram pensar a identidade brasileira exaltando a figura do índio, tá? Aí você tem Iracema, você tem o próprio Guarani, tá? E ao mesmo tempo a gente pode mencionar o naturalismo literário, que mesmo sendo uma escola de oposição ao romantismo junto com o realismo, você tem uma obra como de Aloysio de Azevedo, que também traz o tema da raça, e aí já também fazendo denúncia do próprio racismo na sociedade brasileira, que é o Mulato. Quer dizer, muita gente critica essas obras literárias como obras literárias fracas, mas o objetivo aqui não é exaltar a qualidade desses romances, né? O que eu estou querendo dizer é que o tema aparece, tá certo? Esse romantismo e essa visão de raça que havia na literatura brasileira do século XIX são visões que passam a ser substituídas por uma análise mais científica. E dá para dizer que, de alguma forma, o grande precursor de uma análise, a obra precursora de uma análise mais científica da questão de raça é Os Sertões, do Euclides da Cunha, por conta daquele capítulo que é chamado de O Homem, né? Que ali ele tenta fazer uma análise da formação do sertanejo, do espírito indígena do sertanejo, antes de entrar propriamente no capítulo sobre a Guerra de Canudos, que é o capítulo que ele chama de A Luta. Mas aí você tem um novo cenário de busca por análise científica da questão de raça, aí chega no Brasil, certo? Né? Aquela velha mania brasileira de ficar importando teorias. E aí, muito junto com aqueles pensadores do nacionalismo autoritário brasileiro, a ideia do biologicismo, né? Esse biologicismo racista que a gente tinha falado anteriormente. Aí você vai encontrar em trechos de obras de Oliveira Viana, de Azevedo de Amaral e outros autores da época, o próprio Nina Rodrigues, que também já citamos aqui, a premissa de que o Brasil é subdesenvolvido por conta da sua miscigenação, que há uma inferioridade biológica de negros e indígenas em relação à raça ariana. Oliveira Viana chega a usar a expressão raça ariana, que é a mesma expressão que Hitler usava, tá certo? Não quero fazer julgamento de todos os trabalhos de sociólogos por conta desse equívoco, mas, bom, o termo aparece, era um paradigma científico na época. A gente tem que estar ciente que porque uma coisa é paradigma científico não é verdade absoluta, e a gente está mostrando isso. A ciência é feita no questionamento, né? A ciência é feita no questionamento da metodologia, das amostras, teses se confirmam, teses são derrubadas, e ela precisa do questionamento, ela deve ser questionada. Mas o que queremos dizer é que isso foi um paradigma científico da época, tá certo? E ali pelos anos 30, a contraposição aparece no Gilberto Freire, no Casagrande Senzala. A ideia de que a herança sociocultural brasileira ela deve ser considerada sob outra perspectiva, e ele já entende raça como uma questão não apenas física, mas também cultural e histórica. Ele vai mostrar que o aspecto original e particular do brasileiro, eles vêm dessa mistura, que não é algo que deva ser visto como negativo, e que ele deve ser a base para a formação de um modelo brasileiro, certo? Que é isso que deve ser resguardado, que é isso que deve ser preservado, e que é isso que é positivo na nossa nação. O paradigma da miscigenação, ele acabou levando... ele não é propriamente uma criação do Gilberto Freire, já havia uma escola aqui em Recife, mas ele acabou levando a uma exaltação da identidade brasileira, sobretudo por conta desses aspectos que são
afro-brasileiros, que são indígenas e todo, aspas, caldeirão cultural que tem aqui que geram a nossa mistura, certo? E recentemente, e aí já para os anos 70, anos 60, anos 70 para cá, após os conflitos raciais americanos, etc., todo o movimento vinculado à Escola de Frankfurt, um novo paradigma de estudos e de análise sobre a questão de raça surge, que é o da teoria racial crítica. Muito do que eu estou falando aqui nessa aula, de alguma forma, já foi antecipado, não é? A gente fala de teoria racial crítica. Eu mencionei por alto na aula sobre Escola de Frankfurt e naquela discussão da gente sobre a transformação do conceito que é feito sobre o verdadeiro agente da revolução. E sim, isso está relacionado de alguma forma àquela ideia de filosofia crítica de Marx, né, de uma teoria que é um agir transformador simultaneamente. Isso está relacionado a uma teoria que é crítica ao conhecimento e é crítica de relações sociais concretas, e nesse caso vinculada à questão de raça. Não é? A teoria racial crítica, ela se opõe a toda uma representação científica dos negros feitas anteriormente por afirmar que, a partir de uma premissa que vindo é uma ciência com uma ótica de brancos dominadores e feita para ser uma ótica para ser associada a uma ótica de brancos dominadores, ela serve como uma ideologia no sentido marxista, porque ela mascara os reais conflitos de classe, tá certo? A teoria racial crítica, ela se opõe ao paradigma da miscigenação por afirmar que não é positivo para o conflito racial, para a luta dos negros na sociedade, a exaltação de formas de identidade nacional, de formas de identidade hegemônicas, em que estas mesmas são construídas com base no sofrimento e no genocídio de seus povos, certo? Porque essa exaltação seria exatamente a visão do branco dominador. Uma figura pública que disseminou bastante essa visão, não é? Foi o pugilista Muhammad Ali, né? Eu tento sempre usar os exemplos mais simples, mais fáceis de você pegar na memória, e muitas vezes eu acabo recorrendo à cultura de massa de alguma forma. Muhammad Ali costumava dizer constantemente que não se considerava americano, não lutou na guerra do Vietnã, foi convocado, não lutou porque não se considerava americano, não considerava os Estados Unidos sua pátria, trocou de nome, disse que o nome Cassius Clay era o nome americano, trocou o nome para Muhammad Ali, se converteu ao Islã, porque dizia que o Islã é uma religião muito mais africana e negra do que o cristianismo, e dizia que seu povo era africano, ele se declarava africano. E a visão basicamente essa, é você dizer que, olha, dado que os norte-americanos escravizaram e massacraram o povo africano, você não pode exaltar uma identidade se reconhecendo uma identidade que foi construída na base do sofrimento e do genocídio do seu. Essa é a crítica que eles fazem. E você tem algo parecido, um discurso muito similar ao que é dito aqui no movimento negro brasileiro, que é de ir contra esse paradigma da miscigenação, da exaltação do brasileiro, essa coisa do brasileiro que exalta os aspectos, por mais que se digam positivos, não é? Da cultura negra, indígena, que fazem parte do nosso cotidiano, mas aí eles respondem, olha, mas vocês estão exaltando um negócio que foi construído com base na nossa escravidão e que nós produzimos em cativeiro para vocês. Há uma crítica que ela não vem propriamente, não é justo associar ela à figura do Gilberto Freire no sentido dele exaltar a escravidão. Não tem nada disso em Casa Grande Senzala, isso aí também já é maluquice. Ou que ele teria declarado que existe uma democracia racial, ou ele dizer que a escravidão foi positiva. Bom, tem umas deturpações bastante desonestas aí do trabalho de Gilberto Freire. Mas a ideia da crítica da democracia racial, bom, dá até para você dizer que no momento em que Gilberto Freire escreve Casa Grande Senzala, baseado nele,
surgiu uma ideia de democracia racial, mesmo que o próprio não tenha dito nada acerca disso, ou mesmo falado nada acerca desse conceito. Mas aí eles criticam uma visão que dá margem a uma ideia de democracia racial. É você dizer que a mistura de raças no Brasil existe e por conta dela você não tem racismo no Brasil. E o que eles vão dizer é que não, meu amigo. Olha, está aqui uma estatística mostrando o contrário. Os negros estão sempre lá nos últimos lugares da índices educacionais, os primeiros da população carcerária, desemprego, laços de solidariedade absolutamente, para usar aqui a expressão do Carmo, absolutamente quebrados, uma situação familiar complicada, exposição ao crime, exposição a diversos abusos, a violência de agentes estatais, acesso a alguns direitos básicos, eles são bastante complicados para a população negra. Então os dados estatísticos mostram que ainda há muita desigualdade a ser vencida, certo? Que essa ideia de democracia racial viria de uma visão científica vinda dos brancos e que, como a gente pode dizer, serve como ideologia, tal como no conceito de Marx. Serve para mascarar os conflitos reais de raça. Responde-se quanto a isso que de fato o racismo não existe no Brasil. Existem alguns focos de conflito racial ou focos de racismo, que isso não permitiria dizer que o Brasil seria um país racista ou ter uma estrutura social racista. É todo um debate complicado, né? De negar uma visão ou outra, negar a visão de que as relações raciais brasileiras têm um aspecto particular e diferente em relação a, por exemplo, os Estados Unidos, que o aproveitamento cultural de três raças ela foi diferente em relação aos Estados Unidos, e ao mesmo tempo negar que haja racismo, que haja desigualdade racial. Negar qualquer visão aqui também é absurda, né? É só pra gente mostrar aqui a complexidade da situação de raça que a gente tem aqui no Brasil. Então, a discussão ela deve ser levada adiante, porque é uma situação verdadeiramente, como dizem os poetas das ciências humanas, o Brasil verdadeiramente não é para amadores. Agora, uma coisa que a gente tem que adicionar aqui com relação a isso é que o grande legado, e aí em termos de polêmica, que entra também no plano do direito, da teoria racial crítica, são as políticas de ação afirmativa. Políticas de ação afirmativa são políticas que, primeiro, elas são direcionadas a uma população específica que está em condição de desigualdade e de marginalização. Segundo, elas tendem a ser temporárias. Terceiro, elas são complementares às políticas universalistas, aquelas políticas de direitos universais à educação, segurança, etc. Um exemplo de políticas de ação afirmativa são as políticas de cotas raciais. Essas geraram bastante polêmica na sociedade brasileira quanto à sua constitucionalidade, quanto a elas atenderem ou ferirem ao princípio da igualdade, ao princípio dos direitos básicos elementares, dos direitos universais, se elas são complementares e são positivas, se elas visam corrigir desigualdades históricas, ou se elas criam privilégios, ou se elas são ineficientes, se elas reforçarão o racismo em longo prazo. E aí também toda uma polêmica, toda uma discussão. Não é bem o objetivo dessa aula fazer essa discussão, e se a gente quer só apenas apresentar a visão de raça tal como dada pelas ciências humanas, os paradigmas das ciências sociais com relação às discussões de raça, e em tempos recentes, como tem sido pensada a questão de raça e de racialismo e nas ciências humanas, de que maneira elas podem colaborar para a maneira como o direito trata a questão da raça e a questão dos direitos universais, que incluem para todas as raças, para todas as etnias, tá certo? Então eu acho que, meus amigos, eu acho que aqui já foi o suficiente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço a todos que escutaram até o fim. E o material que a gente indica na biblioteca da Faculdade Central, não deixem de ler, que a gente passa para os alunos da turma. Não deixem de ler esse material.
Mais uma vez eu agradeço a todos, ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Muito obrigado.